Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 21 de setembro, celebramos o 25º domingo do tempo comum. Que observemos hoje os mandamentos do Senhor, para assim merecermos alcançar a vida eterna. No Evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, ouvimos Jesus contando uma parábola sobre um administrador responsável pelos bens de seu patrão, mas que lhe é infiel neste trato. Cristo nos chama a sermos fiéis e justos nas pequenas coisas, pois só assim poderemos ser também nas grandes. A fidelidade a Deus é construída de pouco em pouco, com a confiança na providência que o Pai tem para nós que somos seus filhos. Se você deseja compreender melhor os ensinamentos do Senhor, escute a seguir a homilia dominical, realizada pelo nosso vigário paroquial, Padre José Guilherme. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode guiar um coração dividido à fidelidade do Senhor. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar, não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que acabamos de escutar, ele é um dos evangelhos que eu desde pequeno tenho problema com. Tem algumas passagens de evangelho que sempre que eu lia, eu me incomodava porque eu dizia: não, peraí, calma, tem alguma coisa aqui que não quadra. Um exemplo é a típica passagem das 10 virgens, que só 5 têm óleo e outras 5 têm que comprar óleo. Eu desde pequeno pensava: ué, mas por que não foram de 2 em 2 com uma lâmpada só?
que resolvia o problema. Então, o Evangelho, ele tem essas passagens, essas situações que a gente pode ler rápido e achar estranho por falta de um conhecimento mais profundo de certos pontos contextuais do momento que ele foi escrito. É o caso desse Evangelho. Se a gente ler rápido, a impressão que dá é que Jesus ele está louvando, aprovando ou ao menos tolerando falcatrua. Tem um homem que ele é acusado de esbanjar os bens do seu patrão, que por sua vez não investiga, simplesmente demite ele, também não era um patrão muito bom. Esse homem não se defende, não busca testemunhas, inventa uma manobra para poder conseguir gente que ajude ele, e parece que em toda essa parábola todo mundo é um pouco 7-1. O patrão, o administrador, o pessoal que aceita fazer isso. E Jesus fala, olha como ele é esperto, ele foi louvado por isso, e a gente tem que ser esperto como ele. A impressão que dá é que Jesus está pedindo para a gente dar jeitinho nas coisas. Óbvio que não. Um católico que tem um pouco de amor pela sua fé, quando vê uma coisa dessas, o mínimo que ele pensa é, peraí, calma, tem alguma coisa aqui que de repente eu não estou entendendo. Jesus não iria dizer para fazer uma coisa dessa. E, concretamente, é o caso, para a gente entender o que Jesus queria de fato ensinar quando contou isso, a gente precisa considerar duas coisas que são fora da nossa cultura. A primeira é que no judaísmo, na lei mosaica, aparece no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio, havia uma proibição feita por Moisés de que um judeu cobrasse juros de outro judeu. De outros povos, sim, mas entre eles era proibido cobrar juros. Isso aparece na Bíblia, isso aparece nos escritos rabínicos, isso aparece na tradição oral, que se chama Mishnah. Em várias coisas do judaísmo se fala dessa proibição. E a gente sabe que na época de Jesus, sabemos disso por uma coisa chamada literatura intertestamentária, que são escritos judeus, escritos judaicos que estavam entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente sabe que essa prática ela não era observada. Haviam pessoas, judeus, que cobravam juros um dos outros, e os fariseus, os bons rabinos da época, eles acusavam essa prática. Eles diziam, olha, Moisés ele falou que a gente tem que se tratar como irmão e não ficar cobrando juros. Então não pode fazer isso. Jesus, quando conta essa parábola e quando fala desses valores que vão sendo tirados, provavelmente falava sobre juros. A gente aqui hoje em dia não entende porque a gente não tem juros como pecado, a Igreja Católica não considera juros pecado, é uma coisa que todo mundo mais ou menos aceita, cartão de crédito, essas coisas, e a gente não consegue captar essas minúcias. Mas o pessoal, na época de Jesus, quando escutava isso, sabia que esse homem o que fez foi tirar juros que estavam sendo, de maneira indevida, cobradas por seu patrão. Então, isso mostra para a gente que Jesus ele não ensina a gente a fazer falcatrua. Mais do que isso, o que Jesus ensina é que, muitas vezes, temos nas nossas mãos situações injustas que dependem de nós, que só acontecem com a nossa colaboração ou, ao menos, com a nossa tolerância. E que, quando a gente encontra situações injustas nas mãos, a gente tem que aprender de maneira criativa, aí sim, tal como fazem os maus, a resolver ou pelo menos diminuir essas injustiças. A segunda coisa que tem a ver com isso, que já fecha essa questão de se Jesus ensina ou não falcatrua, é que o administrador injusto, ou como aparece aqui no Evangelho, desonesto, ele é uma expressão que pode ser traduzida diferente.
a palavra desonesto ou injusto, na língua que foi escrita a Bíblia, ela é de um grupo de palavras que pode ser traduzida de maneiras distintas, ainda que sejam escritas da mesma forma. Na língua que foi escrita a Bíblia, uma palavra se traduz pela maneira como ela termina. Então, a coisinha que vem no final da palavra diz para a gente se a gente traduz de um jeito ou de outro. Então, a palavra injustiça, por exemplo, poderia ser pela justiça, da justiça, do justo, da justa. Essas coisas, o que nos diz se é uma ou outra, é o final. Só que injustiça é uma palavra que esses finais são muito parecidos, e alguns são iguais. E o pessoal tem que traduzir pelo contexto. E, concretamente, administrador injusto é também a mesma expressão que se utiliza para traduzir administrador das injustiças. Quando Jesus fala desse administrador injusto, se a gente considerar que ele falava de alguém que tinha nas mãos uns juros indevidos que se cobravam entre judeus, o que era proibido, ele não era tanto o administrador injusto, mas o administrador das injustiças. E, de novo, era alguém que tinha injustiça nas mãos, que ele teve que administrar para conseguir algo. Dito isso, entendido isso, uma série de coisas desse evangelho começam a encaixar, começam a ficar mais claras. Quando Jesus fala sobre o dinheiro da injustiça, a gente entende, então, eram esses juros. Quando ele fala sobre certa fidelidade no pouco e no muito, tem a ver com o trabalho que ele realizava de administrador. Compreendendo esse ponto, muita coisa já fica aberta e a gente evita pensar que Jesus ensinou falcatrua. Então, se alguém falar assim, não, porque Jesus estava falcatrua. Não, você que não sabe de judaísmo nem de grego. A gente vai ter que responder essas coisas. Mas, dito isso, a pergunta é, o que isso então tem a ver com a gente? Bom, pode ser que a gente não seja administrador dos bens de ninguém. Pode ser que a gente não tenha muito dinheiro passando pela nossa mão. Mas injustiça, eu garanto para vocês que todos nós temos várias que dependem da gente. Que sem a gente não aconteceriam, ou pelo menos seriam bastante menores. Dou um exemplo que não tem a ver com dinheiro. Calúnia é uma coisa que só acontece quando o caluniador tem alguém para quem caluniar. Se uma pessoa se aproxima de mim porque está com raiva de outra, para falar mal dela, para inventar coisa dela no trabalho, no clube, na Smart Fit, não sei, onde vocês frequentarem, essa calúnia só acontece se eu deixar. Se eu falar, olha, não quero saber, olha, vamos falar de outra coisa, olha, toma vergonha, se eu corto aquilo, essa injustiça não acontece. É exclusão de pessoas que acontece às vezes no trabalho. Não, todos somos contra fulano porque sabe-se lá o motivo. Se a gente não está ali participando daquilo, de repente vai acontecer, mas de uma maneira diferente. Já não é todo mundo contra um. Mas eu tenho medo porque eles vão ser contra mim. Bom, se tem medo, tranquilo, não precisa também ser o Superman já. Mas começa a dizer, Senhor, acho que de repente eu tenho que ser um pouco mais corajoso para poder ser capaz de, se não resolver, pelo menos diminuir esse mal. São muitas as possibilidades, desde coisas muito grandes e graves até coisas pequenas, mas todos temos injustiças que passam por nossas mãos e que podem, se não ser resolvidas, podem ser ao menos atenuadas pelo que a gente decide fazer com elas. Isso é uma coisa que na tradição da igreja se chama cooperação com o mal, que tem de vários tipos, cooperação material, formal, remota, próxima, que não vem ao caso agora, mas é sempre importante que a gente olhe para a nossa situação e se pergunte, Senhor, eu estou cooperando com o mal? Eu estou, de repente, não pecando gravemente,
mas ajudando alguém a fazer isso. Senhor, será que de repente, apesar de eu não conseguir resolver tudo, eu não posso diminuir o que está acontecendo? Eu sei que tem situação que é complicada, eu sei que tem coisas que, se a gente se meter, a gente pode perder trabalho, a gente pode acabar recebendo culpa que não é nossa, a gente pode até ser ameaçado fisicamente, se meter em certas coisas. Não estou falando para virar o Batman e ir brigando com todo mundo nas empresas, na rua, não. Mas, entre 8 e 80, existem pelo menos 72 números. E se a gente não pode simplesmente terminar com tudo, a gente pode pelo menos evitar. O que eu posso fazer sem colocar em risco minha família, economicamente minha família em risco, colocar em risco físico a mim mesmo, para poder resolver um pouco essa situação que é mais grave. O que a gente não pode é simplesmente se acostumar a cooperar com o mal, se acostumar a ter coisa ruim passando pelas nossas mãos sem fazer nada. De novo, já sei que não dá para resolver tudo, mas com certeza a gente consegue atenuar muitas coisas. E olha, Nosso Senhor promete que Ele sabe recompensar muito mais aqueles que por Ele estão dispostos a passar escassez, a passar necessidade, a perder algumas coisas porque tomaram decisões que sabiam que tinham que tomar e que estavam arrastando. De novo, não é para fazer isso agora, amanhã, se puder sim, mas pelo menos fala com Jesus, apresenta para Ele essas situações, pergunta para Ele, Senhor, o que eu posso fazer com isso? Isso já tem me incomodado há muito tempo. Eu estou fingindo que não acontece, eu estou deixando isso correr, mas já está começando a incomodar mais. Cada vez que eu venho para a missa, cada vez que eu busco a comunhão, você já me incomoda um pouco mais com isso. Mas eu tenho medo, não sei, vai que... O que eu posso fazer? Pergunta para Ele. Padre, não consigo rezar, eu vou rezar, não sei o que dizer. Fala da tua vida, fala dos teus problemas, fala dessas coisas que você não sabe resolver, né? Mas fala com Ele, pergunta, dá um passo, quebra esse processo, quebra esse ciclo de cooperar com coisas ruins, que de repente já está se estendendo mais do que devia. E de novo, repito 1000 vezes para ninguém depois aparecer aqui, né? Não se trata de resolver todos os problemas do mundo ou todos os problemas da tua empresa. Se trata da gente tentar, pelo menos, atenuar algo e administrar para melhorar uma situação que depende da gente. O que não depende de você, tranquilo, não depende. Mas o que sim, valeria a pena tentar se comprometer ao longo desses dias, se não a dar um passo já concreto, pelo menos começar a identificar, a pensar, a rezar sobre isso, a perguntar a Deus o que fazer com isso, porque senão a gente vai se acostumando a estar em coisa esquisita e quando vê já não sabe viver sem ela, já não consegue mais seguir a vida sem aquilo. Dá para seguir a vida sem isso, isso não é seu dono. Jesus te conquistou, mas às vezes demora um pouco para se libertar. Não tem problema, um passo de cada vez, com tranquilidade, com muita paz, a gente vai retomando para Jesus o controle da nossa vida. Agora, pelo menos pensar e perguntar e começar alguma coisinha, a gente tem que começar a fazer. Assim que então, peçamos ao Espírito Santo que, pela intercessão da Santíssima Virgem, nos ajude a identificar todas as injustiças, as grandes e as pequenas, que acontecem e dependem da gente para acontecer, para que com coragem, com ousadia, mas principalmente confiando no Senhor, possamos, se não interromper, atenuar esses males causados pela nossa ação.